Só um pouquinho aqui. A companheira Regina, para nos auxiliar na compreensão das nossas orientações aí aos centros espíritas. Eu vou ficar aqui com a minha câmera desligada, porque é só ligar o Zoom que começa a falhar a internet. Impressionante. Tá bom? Então, Regina, fique à vontade, mas não muito. Lília, por favor, boa noite, gente. A gente já se cumprimentou, mas boa noite. Boa noite para quem vai assistir depois, né? O vídeo, né? Agora a gente deixa sempre gravado para que a gente possa atender mais pessoas posteriormente. Então, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e cumprimentamos a todos que estão nos assistindo. Nós estamos estudando orientação ao Centro Espírita, né? Esse programa que foi publicado ou renovado e publicado, né, pela Federação Espírita Brasileira, pelo Conselho Federativo Nacional, e dando continuidade, né? Nós estamos durante esse ano, estudando cada capítulo. E hoje, né, dando continuidade, nós vamos estudar sobre a área da família. Vamos relembrar, Lília, por favor? Vamos relembrar que o objetivo da obra é dar apoio e orientação aos trabalhadores dos centros espíritas. E que essa construção dessa obra ela foi feita de forma coletiva e fundamentada nas experiências do movimento espírita. Então, ela não é uma obra feita de cima para baixo, né? Como a gente costuma dizer. Não é uma obra que foi realizada, foi inventada para chegar aos centros espíritas, não. Ela foi construída de forma coletiva por todo o movimento brasileiro e baseada justamente nas atividades que já são realizadas pelos centros espíritas, né? O objetivo é subsidiar os dedicados colaboradores e fortalecer todas as ações que visam ao estudo, à prática e à difusão da doutrina espírita, a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita. Então, o objetivo da obra é maravilhoso e a gente precisa dar mais atenção a esta obra. E a gente pode pensar assim, mas por quê? Se as casas espíritas já fazem, se foi construída justamente observando as atividades que já são realizadas, é porque as casas espíritas já fazem. Nem todas fazem e nem todas se apercebem da importância de cada atividade. Às vezes, a gente faz coisas no automático, né? E a gente, às vezes, não se apercebe da importância de cada coisa. O que a gente vê nessa obra? Que nós estamos estudando, no momento, a parte segunda da obra, que se refere às áreas funcionais e às atividades propriamente do centro espírita. E a gente percebe que, na maioria das vezes, as casas, de uma maneira geral, elas se voltam para o trabalho apresentado no SAPSE, no atendimento espiritual, né? Toda casa tem um atendimento fraterno, tem um grupo, ou alguém, ou algumas pessoas realizam o evangelho no lar. O passe é uma coisa muito comum. Então, tudo isso a gente percebe que acontece na casa espírita, né? A comunicação social sempre tem um mural, né? Sempre tem um muralzinho lá na casa espírita para divulgar a doutrina, para divulgar as atividades, né? Sempre tem uma livraria, uma biblioteca. Então, a comunicação social ela existe na casa espírita. A área de estudos, então, nem se fala, né? Ou se estuda, mesmo que não se estude o ESG, tem o estudo dos livros, das obras, ou tem as reuniões públicas, sempre se tem um grupo de estudos, ou o estudo do livro dos médiuns, né? No caso da mediunidade, então sempre tem. A área de infância, tudo funciona. Tem a maioria dessas atividades elas já existem na casa espírita, né? E até a questão mesmo da parte virtual, que hoje a gente já tem com maior intensidade, mesmo que a casa não faça, não tem um canal de YouTube, mas eu faço uma atividade pelo WhatsApp,
eu faço uma atividade pelo Meet, eu faço atividade de alguma forma. Então, alguma atividade na área virtual a gente já consegue realizar. Algumas casas, infelizmente, acabaram fechando e não retornaram por conta dessa questão de não ter possibilidade de dar continuidade às tarefas, se utilizando dessa ferramenta, né? Mas e a área da família? Será que as casas se ocupam com esta área? A gente vai ver isso, vai chegar a essa conclusão mais para frente, né? Vamos ver o que a gente entende, o que a gente compreende sobre a área da família e o que nós já conseguimos fazer a respeito. Nós vamos estudar, então, o capítulo 7, né? Que a área da família tem a sigla de AFAM. Nós vamos fazer um apanhado das orientações com relação à área, no sentido de que, sabe, pensar, para que criar esta área na casa espírita? Para atender a quem? Qual o tipo de estudo? Né? Desde há muito tempo, o assunto família na casa espírita é discutido no movimento espírita. Né? Aí, inclusive, tem as anotações, as explicações de que, desde 2014, essas discussões se intensificaram nos encontros nacionais. Né? E, em 2016, surgiu a área da família. Então, antes não havia a área da família. Pela FEB, na Federação Espírita Brasileira, isso não existia. Já havia muita discussão sobre a necessidade de se ter um campo de trabalho para a família. E aí, por conta disso, surgiu em 2016. Mas na casa espírita, efetivamente, não havia um campo para esse trabalho, um campo específico para esse trabalho. Existia sempre um trabalho relacionado às famílias, por exemplo, como quem tem o atendimento do SAPS. Aí se atendia as famílias que eram assistidas lá pelo SAPS. Recebia a bolsa e recebia lá uma orientação, aí se falava alguma coisa sobre a família. Normalmente se falava de Jesus, falava dos ensinamentos de Jesus, né? Na evangelização, mais especificamente, hoje muitas casas têm o encontro da família, ou a chamada reunião de pais, né, como a gente chamava anteriormente, e agora existe uma orientação para que a gente não chame de reunião de pais, né? Tem que chamar realmente de encontro da família, reunião da família. Por quê? Porque quando você fala pais, muitas vezes as pessoas acreditam estar falando só naquele formato comum de família, né? Formato que a gente tradicional, vamos dizer assim. E hoje nós temos vários formatos. Então, para evitar conflitos, a orientação é que a gente trate como grupo da família. Muito bem. Então, desde 2020, as federativas já têm o trabalho implantado. Todas as federativas do Brasil já têm implantado, né, o trabalho da... Não, esse engraçado, eu tirei esse slide e ele continua, mas pode deixar ele aí. Pode deixar ele aí, não tira não. Nós já temos esse trabalho implantado, já desde 2020. A nossa federativa, o CERJ, não tem esse trabalho como área da família. Vocês já observaram? Por que não tem? Porque a nossa federativa é a única que o formato é colegiado. Então, a área na nossa federativa são as áreas principais. Né? Aí a gente tem a área de educação, que tem dentro dela o serviço da evangelização. E dentro do serviço da evangelização tem o setor família. Então, há essa diferença, porque na Federação Espírita Brasileira tem uma diretoria com presidente, vice-presidente. Na nossa federativa não tem. Então, são os diretores de áreas. E aí nós temos o diretor da área de educação, que é o responsável pelo setor da família dentro do serviço da evangelização. É só uma curiosidade para a gente entender que é possível ter o trabalho, mesmo que ele não tenha o mesmo nome.
a mesma nomenclatura utilizada pela federação. Aí, lembrando que o trabalho da orientação ao centro espírita é de orientação, é de trazer sugestões e não de impor nenhum tipo de trabalho. Esse slide que está aparecendo aqui é um dos trabalhos que a nossa federativa está fazendo atualmente. É uma capacitação de evangelização da família. Está fazendo, inclusive, de forma online. Já teve o módulo 1, dia 20 de agosto, e já teve o módulo 2, dia 15 de outubro. O módulo 1 já está disponível no Drive, não está no YouTube, porque, como está sendo feita a capacitação pela plataforma, eles não gravaram para o YouTube. Mas tem o Drive, depois, se o pessoal quiser, a gente pode disponibilizar. E o de 15 de outubro ainda não tinha, né? Só tinha do primeiro, que foi feito pelo coordenador, foi a apresentação do trabalho pelo coordenador nacional da área da família, a FEB, que apresentou um trabalho, aliás, muito bom. Vale a pena a gente assistir. Lília, pode mudar, por favor. E aí, dentro do trabalho, existe uma fundamentação. Por quê? Da onde é que se surgiu? É importante falar da família? É importante tratar do assunto família? E essa fundamentação, para fundamentar esse trabalho, eles usaram 3 textos. Dentro do livro, nós temos 3 textos. O primeiro texto é do Evangelho de João, quando Jesus diz, né, na hora lá da crucificação, eu só coloquei um trechinho, né? Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Eis aí tua mãe. Isso significa o quê? Estendendo os compromissos de formação da família na Terra. Não é mais só pai e mãe. Já Jesus já dizia isso. Ele já entregou Maria a João e João a Maria. E eles não eram parentes consanguíneos. Quer dizer, acho que Jesus tinha algum grau de parentesco, mas não era filho direto de Maria, né? João não era filho direto, Maria não era mãe de João. Mas Jesus já uniu ali aqueles 2 seres. No segundo texto, eles trazem a palavra do codificador, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, onde apresenta as orientações dos espíritos acerca dos laços familiares. Tem 2 trechinhos aqui também que nós destacamos, o texto é maior, está lá no capítulo 14, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Isso é importante da gente entender como fundamentação, por quê? Porque nós não estamos juntos casualmente. As famílias todos temos uma ligação uns com os outros. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Aí, nesse texto, já é chamando a responsabilidade. Será que a gente está se ocupando da família como a gente deveria? Por favor, Lília. O terceiro texto é um texto que foi extraído da Revista Espírita de agosto de 1865. Kardec ele publica uma mensagem de Lacordaire intitulada A Chave do Céu. E olha que interessante, ele disserta sobre a caridade, mas quando ele disserta sobre a caridade, ele fala sobre a família. Ele faz uma pergunta, ele diz assim, se nós estaríamos quites com a família desde que socorremos os chamados pobres. E ele mesmo responde, claro que não. E ele estabelece uma hierarquia para a prática da caridade. Primeiro, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. É claro que está falando aqui mulheres, englobando ali, no caso, ele estava também a gente trazendo para a nossa realidade, falando dos responsáveis, né? Pelo cuidado com os filhos. Depois, na hierarquia, ele diz: antes e depois deles, os autores de vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência, vosso pai e vossa mãe, têm o direito à vossa solicitude. Que pode também, trazendo para os nossos dias, não serem pai e mãe, avós, avós, né? Depois vem as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. E depois os amigos do coração. E encerra informando: depois de todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis.
depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Ou seja, a prioridade de atendermos a família aparece como fundamental para encontrarmos na caridade a chave do céu. Isso é interessante para a gente perceber, e a gente vai falar nisso mais para frente, e vocês vão ter que controlar minha falação. Porque, às vezes, a gente se preocupa muito em auxiliar os outros e esquecemos da nossa casa. Isso é uma realidade nossa, né? Podemos mudar. Com relação ao conceito, né, que eles também trazem lá as diversas maneiras da gente entender a finalidade, com base nos fundamentos da doutrina espírita, a família é o principal núcleo educador, onde os espíritos imortais reencarnam para os reajustes necessários e para ampliar seu processo na caminhada evolutiva. Não tem nenhuma novidade para nós, porque a gente fala isso para os outros. A gente prega isso, mas o problema é saber se a gente vive isso. E aí ele diz, e a área que se dedicará ao desenvolvimento de atividade de evangelização da família no centro espírita, de maneira que a família se reconheça, é a área, né? De maneira que a família se reconheça como célula máter da sociedade e primeira responsável pela educação do espírito, devendo trabalhar de forma integrada com as demais áreas, propiciando a ampliação da visão dos dirigentes, trabalhadores e frequentadores da instituição sobre a necessidade de contribuir e fortalecer a família no cumprimento de sua missão. Esse conceito é importante para a gente sair daquele pensamento de que a gente tem que transmitir, ensinar e não viver. É trazendo para nós, trabalhadores, frequentadores, dirigentes, a necessidade de estudar e conversar sobre família, né? Pode me mudar, Lília, por favor. A finalidade, o que se pretende, né? O que eles pretendem alcançar com esta área? Esta área atuará para que todo o trabalho do centro espírita, leve em consideração a visão da doutrina espírita de que, na relação entre os familiares, encontra-se o problema fundamental da redenção do homem na Terra. O problema fundamental, o que nós mais precisamos para resolver as nossas questões na Terra, é cuidar da família. Aí eles trazem uma mensagem que está no Pão Nosso, de Emmanuel, tem o texto Em Família. Nós só te trouxemos a chamadinha, né, que é uma epístola de Paulo, uma carta de Paulo a Timóteo, e um trechinho da mensagem. Depois, se vocês quiserem encontrar, acho que a mensagem é número 117, eu não lembro bem, mas o título é esse, Em Família. Está lá no Pão Nosso. E aí Emmanuel traz o texto de Paulo, que é o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aí, Emmanuel, no desenvolvimento da mensagem, ele começa dizendo assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. Isso atinge a gente, né? Assim, como se fosse, às vezes, um soco no peito. O que a gente está fazendo nas nossas famílias? Como trabalhadores, como dirigentes. Estamos preocupados em dar lições para os outros que chegam. Quando a pessoa chega na casa espírita com um problema, vem reclamando da família, né? Normalmente é isso que acontece. Aí a gente fala assim, isso é coisa do passado. Né? Pura e simplesmente assim. E aí é interessante quando Emmanuel diz assim, a luta em família é fundamental para a redenção do homem na Terra, a gente tem que pensar
que a gente está fazendo nesse momento de regeneração da humanidade? Porque se é a família que o problema fundamental, ele tem que ser bem mais tratado, bem mais cuidado. Porque se a gente resolve os problemas da família, consegue atender melhor os familiares, a gente já vai estar solucionando problemas do futuro. E ao nosso redor, na sociedade, na casa espírita, onde a gente estiver. Né? Por favor, Lília. Os objetivos. Ainda lembrando, antes da gente falar dos objetivos, a gente estava falando, né, daquele que chega, ele chega falando, às vezes, do sofrimento, né, como é que a gente trata a questão? A gente fala dessa forma, geralmente ele vai ouvir, nesse momento, no atendimento fraterno, toda uma elucidação sobre o problema familiar, mas depois que ele sai dali, não vai. Será que. Não sei se de repente, alguma casa aqui tem algum trabalho de dar continuidade ao estudo sobre família. Normalmente, a gente tem alguns meses que a gente fala sobre família, alguns momentos, alguns estudos da reunião pública que a gente fala sobre isso, mas não é uma coisa que a gente fale, que a gente dê atenção cotidianamente. E é isso que essa área vem propor. Que não seja um trabalho na casa espírita para de vez em quando, que exista um trabalho constante sobre a família para todos, e não só para os SAPs, não só para a evangelização, não só para atender um grupo específico, mas para atender a todos nós. Então, com relação aos objetivos, nos diz aqui, né? Dinamizar. O que a gente precisa fazer? Dinamizar junto às famílias as campanhas permanentes lançadas pela Federação Espírita Brasileira e o Conselho Federativo Nacional. Aquelas campanhas do Melhor é Viver em Família, aquelas em defesa da vida, Construamos a Paz promovendo o bem, e a de implantação do Evangelho no lar. Essas campanhas devem ser permanentes junto às famílias. Planejar e executar em conjunto com outras áreas do centro as estratégias, ações e materiais pertinentes à família, atendendo às crianças, aos jovens, aos adultos e aos idosos. Realizar ações de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação dos integrantes do grupo familiar que são acolhidos, frequentam ou trabalham no centro espírita. Então, não é só para o grupinho lá que a gente julga que é necessitado. Despertar nas lideranças e trabalhadores espíritas o interesse pelo trabalho sistemático da evangelização da família. É difícil despertar interesse, né? Mas, à medida que a gente vai incentivando a criação do trabalho, uma casa aparece com aquele trabalho, daqui a pouco o outro já está realizando também, isso vai ampliando. Estimular a abordagem contínua de temáticas da família em seus diversos arranjos nas atividades realizadas pelo Centro Espírita. E o que acontece muitas das vezes? Se a gente faz um trabalho falando sobre a família só na reunião pública, a gente não pode, normalmente, por exemplo, a gente não vai atender às necessidades desses arranjos diferenciados da família. Por quê? Porque a gente fica mais contido naquele tempo específico que a gente tem. As pessoas não costumam fazer perguntas, né? E, às vezes, a gente tem, assim, dentro da casa espírita, vários formatos de família. E, quando se fala em vários formatos, não é só a questão da homoafetividade, não, que a gente pensa muito nisso. Mas são famílias que quem dirige, quem mantém, são os avós, que as crianças não têm contato nem com os pais. Né? Então, são formatos muito diferenciados. Pessoas solteiras que, às vezes, já cuidam de outros, cuidam dos seus irmãos mais velhos que cuidam dos irmãos mais novos. Existem muitos formatos diferentes. No próximo,
a gente vai falar da abrangência, né? Pode mudar, Lília, por favor. A área compreende ou incorpora que setor da casa espírita? A área da família, mesmo tendo atividades próprias, tem um caráter de atuação transversal junto às demais áreas da instituição, tendo como público-alvo as famílias pelos laços corporais e espirituais que frequentam o centro espírita, bem como a família de seus trabalhadores. Então, se existe uma área definida para cuidar da família, ela não é uma área separada, ela precisa estar em contato com todas as demais áreas. No caso, por exemplo, das casas que não trabalham como área, trabalham como departamento, vamos dizer, departamento da família. Então, esse departamento ele tem que manter vínculo com o departamento de assuntos doutrinários, com o departamento de mediunidade. Por quê? Porque a gente vai precisar atender a família em todos esses aspectos. E não só, como a gente já falou, no SAPS, né, ou na evangelização. Bom, e a organização? Como é que vai se dar essa organização? Pode mudar, Lília, por favor. Por exemplo, quanto à equipe de trabalho, como é que vai se formar? Como é que tem que ser? Quem são as pessoas que podem trabalhar nessa equipe? Tanto como coordenador ou como trabalhador da área. Primeira coisa, né? Se é uma atividade da casa espírita, o trabalhador, a pessoa responsável, tem que ser espírita e ter conhecimento dos princípios doutrinários, boa vontade para buscar atender a todos os setores da casa. Olha que bacana. A gente que não tem muito trabalho, né? Tem que arranjar uma pessoa que tenha essa disponibilidade, essa pessoa que tenha esse interesse, essa vontade, porque ela vai ter que manter, ela vai precisar manter, não vai ter, mas vai precisar manter esse intercâmbio com todo mundo. Vai ser até um pouco meio fofoqueiro, né? Que ele vai ter que saber da família de todo mundo. Vai ter que ir lá pesquisar, será que fulano está bem, fulano não está bem com a família, gente, como é que a gente vai fazer? Né? Tem que gostar de gente, de conversar, entender que é humano, que tem fragilidade, dificuldades, como todo mundo, porque a família dele também vai ser tratada. Buscar conhecimento, elementos para gerir melhor os grupos, para que todos cresçam. E aí é aquela questão da gente estar sempre se aprimorando, né? E olha só que interessante, principalmente para quem... Lembra que a gente fez o trabalho de gestão, né, o ano passado, né? Então, para aquele que aquele que dirige a casa e os dirigentes dos demais grupos, olha só, tem que observar qual trabalhador tem esse perfil. E olha que é mais interessante, esse coordenador nacional, ele fala uma coisa que é muito interessante, né? Que às vezes a gente não quer perder um trabalhador em determinado serviço. O cara tem o perfil, mas ele é tão bom naquele trabalho que ele faz lá na minha equipe, aí eu não quero deixar ele ir. Né? Eu vou perder esse trabalhador, não é perda, não. A gente está ganhando. Porque se esse trabalhador que tem o perfil está em outra área, quando ele se achar nessa área da família, ele vai ficar muito feliz. Né? Às vezes, nós não queremos perder um trabalhador. E aí a gente acaba não proporcionando a ele uma grande descoberta, né, daquilo que ele gostaria realmente de fazer. Geralmente, nós temos um grande problema nas nossas casas espíritas, né? Nós todos fazemos todas as coisas. Mas a gente precisa se perguntar, será que eu ia gostar de fazer um trabalho como esse? Né? De me envolver, de pesquisar, de estar me envolvendo com esse trabalho, de cuidar das famílias? Ele é necessário, né? Então, a gente precisa ter observar isso, buscar isso. E que atividades a gente poderia realizar nessa área, na área da família? Lília, muda, por favor. Quais as ações possíveis na casa espírita? Porque a gente pode pensar assim, na minha casa isso não dá certo, não vai dar certo, não. Já tem muita coisa, não vou ter como fazer mais alguma coisa. Né? As atividades precisam estar atreladas às necessidades e interesses dos participantes da casa. E aí, quais as ações possíveis?
grupos de estudos doutrinários da área da família. Mas já tem muito grupo de estudo doutrinário, né? A gente já pensa. Já tem muitos grupos de estudo, mas a gente pode, de repente, estar tentando mesclar, participar, envolver, levar esse estudo sobre a família nos grupos que já existem na casa. Atividade de divulgação é divulgar. Olha, gente, vamos fazer. Quando a gente começar a fazer, não deixar o trabalho escondido. Eu fiquei pensando, por exemplo, na nossa casa, a gente tem o trabalho com a família na evangelização. Aí eu fiquei pensando, a gente não divulga esse trabalho para o restante da casa. E um trabalho que é muito bom, que podia estar sendo divulgado, porque já existe um trabalho, que a gente pode estar convidando outras pessoas para participarem. E, às vezes, a gente não se percebe que aquele trabalho já existe, que a gente pode ampliar ele, né? Confraternizações e encontros. Eles sugerem que a gente se confraternize, faça encontro da família, se reúna, nem que seja de 6 meses, uma vez no ano, né? Fazer encontros na casa espírita, ou alugar um espaço para reunir todas as famílias da casa espírita, né? Todos os trabalhadores e seus familiares, para que possa realmente trazer essa aproximação. Fala também das ações de acolhimento e apoio espiritual, que aí é por isso que é importante esse intercâmbio com as outras áreas, porque a gente vai precisar do atendimento, da atenção dos outros para fortalecer esse trabalho na casa espírita, né? Muito bem. Vamos lá. A área é nova, né? A área é nova. E, embora as ações já venham sendo realizadas em núcleos diversos, né, outras ações surgirão, como, por exemplo, uma coisa que eles têm falado muito, por exemplo, a gente tem vários encontros, às vezes, já na família, na casa espírita, mas uma coisa que surgiu com a pandemia foi a necessidade de se conversar com a família enlutada. A família daqueles que tiveram muitas perdas, que muitos partiram. Então, há uma necessidade de se conversar, de se trocar impressões, de aliviar, de consolar os corações. Um outro grupo também que está sendo já começou a ampliar muito, são o grupo que trata da família dos suicidas. A pessoa o familiar já cometeu o suicídio, mas aquele que fica doente. Então, ele precisa de um atendimento, precisa de cuidados, né? E aí a casa espírita precisa estar voltada para esse tipo de trabalho também. Então, o coordenador da área da FEB, ele estava falando que eles fizeram um tour em 2019 pelos estados do Brasil, e o que eles descobriram? Que uma grande quantidade de famílias espíritas não fazem o evangelho no lar. Uma grande quantidade não faz o evangelho no lar. E isso é um grande problema, porque o evangelho no lar é de uma necessidade muito grande. E acho que a gente fala pouco do evangelho no lar, da necessidade de se fazer o evangelho no lar. Eu sei que no Pedro de Alcântara tem um grupo que vai às casas e realiza o evangelho no lar, né? Das casas das pessoas. Isso é muito importante. Lá no Paulo Gima, a gente já teve isso há alguns anos atrás. Hoje em dia, por falta de pessoas, a gente não tem feito. Mas que, pelo menos, a gente divulgue, né? Que a gente fale sobre o evangelho no lar, porque ele é importante, muito necessário, né? Então, esse é um dos propósitos dessa área, é implantar o evangelho no lar na casa dos trabalhadores e frequentadores. E a gente pergunta, como estou eu, trabalhador, com a minha família? Como é que nós estamos com a nossa família? Nós aqui somos trabalhadores, né, da casa espírita, ou, mesmo que sejamos frequentadores, não estamos num grupo específico, como, por exemplo, a evangelização, como pais de evangelizando, ou como pessoas que estão recebendo assistência material,
E aí, como é que a gente está com a nossa família? Então, a sugestão é que se crie espaços na rotina da casa espírita para falarmos sobre as dificuldades do trabalhador. Não é a intenção de resolver, mas de escutar, de ajudar com o que a casa espírita oferece a todos, mas que o trabalhador muitas vezes não busca. Geralmente, o trabalhador, geralmente, tá, gente? Não é todo mundo, não busca atendimento fraterno. Porque ele acha que não precisa, ou porque ele acha que, vou falar da minha vida para o meu amigo lá da minha casa, vai todo mundo saber o que está se passando comigo, né? Ou porque não quer, acha que não, eu tenho que resolver, porque eu tenho conhecimento doutrinário suficiente para resolver meus problemas. E aí a gente não busca o atendimento fraterno. Quando, na verdade, aquele momento é um momento de fala, da gente colocar para fora, já é uma terapia, já é uma ajuda que já começa. Né? Mas aí, se a gente não fala de nenhuma das nossas dificuldades, também ninguém sabe da nossa família. A não ser que a gente tenha um grau de intimidade, ou se a casa é muito pequena, todo mundo conhece todo mundo. Mas se a casa é um pouco maior, as pessoas já não sabem. Às vezes as pessoas não sabem nem se o outro tem família, se é casado, mora com quem, se tem filho, se não tem. E às vezes a pessoa entra e sai da casa espírita e não fala, não precisa, não sente à vontade ou não sente necessidade de falar. Então eu preciso me perguntar como estou eu, trabalhador, com a minha família. E o que a gente, casa espírita, pode estar fazendo para auxiliar esse trabalhador, né? Aí ele diz, né, um trechinho que eu gostei muito de ouvir, que o expositor fala: para nutrir quem tem fome é necessário nutrir-se. A gente se preocupa muito de cuidar dos outros, né, de nutrir os outros, mas às vezes a gente não se nutre, às vezes a gente não se alimenta, né? E isso é muito importante, muito necessário. Eles, na mensagem, na palestra também que a gente ouviu, eles estavam dizendo o seguinte, né, que normalmente nós nos alimentamos da atmosfera da casa espírita, que é muito o que é muito bom, né, e nos dá alegria e felicidade. E aí, o que acontece? A gente se afasta do convívio familiar. Isso acontece com muita gente. E aí, muita gente tem problemas, por exemplo, com os filhos que não querem ir ao centro. Meu pai, o expositor até falou que ele é terapeuta, e então ele atendendo alguns jovens, né, de família espírita, e ele pergunta: você está frequentando a casa espírita? Deus me livre. Foi essa casa aí que tirou meu pai de mim. Ele não teve mais tempo para mim, porque ele só tinha tempo para a casa espírita. E as chamadas que a gente vê nesse capítulo 7 é que a prioridade é a família. Porque quando a gente reencarnou, o nosso planejamento primordial foi a família. Você vai ser filho de quem? Você vai morar com quem? Você vai casar ou não vai casar? Vai ter filho ou não vai ter filho? Vai cuidar de sobrinho? Vai cuidar de quem? Essa é a prioridade nossa quando nós reencarnamos. Então, essa é a prioridade que a gente tem que ter na vida. Então, a área da família precisa orientar os outros dirigentes da casa espírita, a fim de que seja observado se o trabalhador não é dedicado demais à casa, fugindo dos problemas familiares. Esse é um problema de gestão, né? Ele conta até um caso de uma trabalhadora que estava com problema com a filha. Aí ele falava: mas você não vai cuidar da sua filha? Não dá, porque eu tenho que fazer, tenho que ir na reunião tal, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não tem ninguém para ficar no meu lugar. Então, ele falou, eles orientaram: vá para casa, porque aqui a coisa vai ter que andar, mesmo sem você. Né? E a pessoa teve que ficar afastada por algum tempo, porque a filha estava precisando dela.
E a gente precisa ter esse discernimento, né? Mas para ter esse discernimento, muitas das vezes, a gente precisa ter um acompanhamento, pessoas conversando sobre isso, esclarecendo. Geralmente, a gente adora o trabalhador dedicado, né? Os gestores, né? Os dirigentes de casa espírita amam o trabalhador dedicado. Mas se essa dedicação for uma fuga dos problemas que encontra na casa, a gente não está ajudando a ninguém. A gente está prejudicando, né? Então, a casa espírita não pode realmente estar de acordo com essa situação, com esse tipo de coisa. E aí, como implantar na casa espírita essa área? Pela sensibilização dos dirigentes e direção da casa. A gente tem que sensibilizar e buscando devagar a implantação. União com todas as áreas para que possamos estabelecer as atividades relacionadas às famílias. Importante, não é tomar para a área da família os serviços que são das outras áreas. Estimular as abordagens do tema nas palestras públicas. Observar os grupos existentes já na casa, buscando ampliar sua área de atuação, fazer trabalho conjunto. A área da família, ela é servidora das outras áreas. É assim que ela é apresentada para nós nesse capítulo 7 do Orientação ao Centro Espírita, né? E o que estudar, né? Esse é o último slide. Mas o que a gente deve estudar nesse grupo, nessa área da família, né? Estimular a abordagem do... O que acontece? A gente precisa não seguir esses planejamentos que às vezes a gente já tem na casa espírita, na evangelização. A gente geralmente, às vezes, agora até que não, mas teve um período na nossa casa que a nossa evangelização, os temas eram iguais das crianças e do encontro da família. Mas a orientação é de que não seja, que seja específico para as dificuldades familiares mesmo, e que se deixe que os pais escolham temas. Eles não vão escolher todos, porque a gente vai precisar... Às vezes, os pais, por exemplo, podem não querer não falar de reencarnação, não falar da vida após a morte, querer falar só... quero falar de vícios, quero falar de brigas familiares, feminicídio agora, né? A gente tem que falar muito sobre isso, né? Falar sobre violência doméstica. São assuntos específicos que a gente não vai estar tratando na evangelização da criança propriamente, mas os pais podem estar trabalhando esses assuntos, né, em particular. Então, são os conflitos familiares, a família é a luz da doutrina espírita. Então, montar com os próprios pais essa organização, esses assuntos que vão ser tratados e buscar esse entrelaçamento na casa, né? Buscar esse entrelaçamento. Se a gente tiver dificuldade, buscar com outros que já realizam, no caso do SERJ, está fazendo essa capacitação para ajudar na implantação da área da família em algumas casas, porque esse é o papel das federativas. É isso que a FEB sugere, né, que pede que todos façam. Todas as federativas têm implantado na federativa, mas o trabalho é chegar até a casa espírita. E tem muitas casas que não têm esse trabalho. Nem ele pequenininho lá na evangelização. Às vezes, nem mesmo no serviço social. Às vezes, só entrega a bolsa e pronto, vai embora, né? Então, é um trabalho muito interessante. Mais, tá? A gente pode dizer, mas é mais um trabalho? Eu fiquei pensando, eu falei, nem tanto. Porque se a gente pode entremear com aquilo que já existe, a gente tem que pensar, encontrar uma solução, né? Porque a gente tem que usar a nossa cabecinha aí para buscar uma solução para que a gente consiga, com o material humano que a gente tem, com os trabalhadores que a gente tem, atender essas necessidades. A gente concorda que é uma necessidade tratar da família, né? A gente vê grandes conflitos dentro
das casas espíritas que estão ali, ó, quietinhos. Às vezes um trabalhador está sofrendo amargamente por conta da família. E ninguém fala nada, ninguém sabe. Ele estuda quando tem um tema. Mas e conversar, e falar, colocar para fora, né? E tratar disso. É um grupo que cabe bem esse tipo de discussão. Eu lembro que quando a gente estava estudando, ouvindo uma palestra do... Eu esqueci o nome dele, de um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, um dos irmãos. Não é o... Eu não Campé. esqueci qual. É um dos Campés. Aí ele estava falando sobre o ESG, que antigamente, nas orientações sobre o ESG, dizia: o ESG não tem espaço terapêutico, não é para as pessoas ficarem falando dos seus problemas, é para estudar a doutrina espírita. Aí eu sempre, de vez em quando, eu ficava questionando isso, eu falava que é uma coisa esquisita, as pessoas têm que ter um espaço para conversar. Né? Não pode falar do seu problema na hora do estudo, porque se o estudo remeter àquele problema, remeter àquela situação, por que você não pode falar? E aí, eu vi numa palestra dele, ele falou isso, que hoje já não orienta-se mais isso, porque você enriquece muito mais, a pessoa entende muito melhor se ela fizer a correlação com a vida dela. Então, hoje já não se trata, não é questão de... o ambiente é terapêutico, a casa espírita é terapêutica. Então, tudo aquilo que a gente faz, que a gente estuda na casa espírita, tem que ter esse caminho, esse objetivo de atingir a criatura. Para atingir a criatura, você tem que falar dela, das dificuldades que ela carrega. Né? Então, isso é muito legal, né? É muito importante. Bom, a fala acabou. Agora a gente pode conversar. Aqui tem quantas casas presentes? Tem o Paulo Dimas, tem a Cheirinha lá de Realengo, de GEPAC, e Pedro de Alcântara, né? Uhum. Como é que está essa questão nas casas? Assim, Eu existe um anotei, trabalho eu anotei formal? bastante coisa para falar, Regina. Então vamos. Mas deixa eu ver se não vai ficar falhando aqui. Eu achei assim, muito interessante essa coisa da prioridade da família, né? Que hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, porque nós estamos sempre preocupados com as necessidades materiais das pessoas, das famílias assistidas, da pessoa que precisa de enxoval de bebê e do atendimento fraterno, a gente preocupado que precisa auxiliar, que alguém está com problema assim, e realmente o trabalho de casa a gente não faz. E aí nós nos pegamos depois de muito tempo, quando esse abandono que a gente promoveu já está instaurado, e a gente se dá conta, eu me afastei da família. E aí vem uma coisa muito interessante, você acaba que se envolveu tanto com as atividades da casa que não sabe por onde começar para poder se dividir mais, né, para ficar mais com a sua família, né? Você não sabe como fazer. E ainda tem outra coisa, as pessoas começam a achar que você está obsidiada, porque você está se afastando, você está obsidiado, o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa errada, porque você sempre foi tão dedicado e você agora está ali, então você deve estar com algum problema. São muitas dificuldades que a gente vive nisso. Esse trabalho da família, que é um trabalho assim importante, necessário, exige dedicação. E o grande problema das nossas casas é que a gente tem muito trabalho e pouco trabalhador. Às vezes nós temos muitos frequentadores, mas são frequentadores que não estão dispostos a arregaçar mangas, né? Aí você acaba acumulando serviços, que a gente não deveria fazer isso, né? Acumular serviço. Bom, se não tem pessoas para fazer o serviço não pode acontecer. O que não pode é a gente ficar, abraçar uma coisa, abraçar outra, e aí aquela dúvida.
será que não é isso mesmo? Será que não era esse meu trabalho, de vir para cá, de assumir uma porção de coisa? Ou não? Gente, é confuso, né? É complicado responder essa pergunta, não é fácil, não. Não é fácil. O que a gente precisa, eu fiquei pensando, né, fazendo estudo, por isso que eu falei quando começou, que o estudo foi muito bom para mim, porque às vezes a gente não, a gente faz muito essas coisas, né? Se faz um monte de coisa ao mesmo tempo, corre para lá, corre para Sim. cá, mas a gente não pode. Eu penso assim, alguma coisa a gente tem que dizer não. Algum tempo atrás, eu falei isso para o Jorge Camacho, ele ficou olhando para a minha cara. Falei, quando é que você vai aprender a dizer não? Aí ele, mas eu não posso porque as pessoas contam com estudo. Eu falei, aprende a dizer não, a dizer que você não vai mais fazer estudo. Você não pode mais fazer. Porque é difícil para a gente chegar a essa conclusão. Primeiro, a gente tem que chegar a essa conclusão. Depois, a gente tem que ter coragem de dizer para o outro que você não vai aceitar mais. E ele ouviu muitas piadas por conta disso. Né? Mas ele não pode mais fazer. Quando ele foi parando, já era porque ele chegaria a um momento que ele não ia poder fazer nenhum. Mal na casa dele. Né? Então, às vezes, nós somos muito, nós não somos caridosos uns com os outros. Não somos. É aquilo que a gente estava falando. O cara trabalha muito bem, ele é bom para caramba, trabalha a beça, não posso perder ele. Mas não é questão de perder, questão qual é a necessidade maior? Eu vejo que o trabalho é muito importante, mas que a gente pode atrelar ele ao que já existe. Eu acho que, assim, para nós, na nossa realidade, com poucos trabalhadores, a gente precisa atrelar essa discussão, trazer isso para os nossos grupos, os grupos que já existem. Talvez a gente não consiga ter uma pessoa responsável por fazer essa costura com a casa. Mas por isso que é importante a gente participar do estudo. Porque a gente participando do estudo, a gente pode levar isso nos meios que a gente está atuando. Então, se eu estou atuando lá no serviço, no estudo, sei lá, no grupo de estudo da Gênese, né? Por exemplo, Marilda está lá no grupo de estudo da Gênese. Levar esse assunto para o grupo é importante. Né? Então, eu acho que a gente precisa, porque nós não vamos, eu, pelo menos, penso assim, a gente não tem a pretensão, vou chegar lá no Paulo Dimas agora, vou criar a área da família, e aí vai ter uma pessoa responsável que vai fazer isso, fazer aquilo. Não vai rolar. Não vai rolar. Mas é aquilo que eu estava falando antes. A gente tem um grupo que estuda, só que ele está isolado. Então, esse grupo precisa ser motivado, tem que ser ampliado. As pessoas têm que ser convidadas para participar desse grupo, porque ele não é só da evangelização. É isso que eu acho que falta na gente. Entender que os grupos de estudo, os grupos que existem na casa, não é do setor tal, não existe dono. Nós fazemos parte de uma grande família, precisamos nos ajudar. A gente tem uma reunião da família na nossa casa. Começou assim, como reunião da família. Aos sábados à tarde, então aquilo foi crescendo. E hoje em dia as pessoas que frequentam, porque antigamente eram só as pessoas que tinham filhos na evangelização, porque acontece no mesmo horário da evangelização, né? Então, Igual só acontece as na pessoas nossa que tinham casa. filhos. Aí aquilo foi ampliando. Hoje em dia, a gente está até divulgando como uma reunião pública, porque as pessoas que frequentam não são só responsáveis por crianças que estão lá na casa, outras pessoas que querem estudar, que vão, como é um grupo menor, né? Mesmo tendo crescido, é um grupo menor, então elas gostam mais, que é um momento onde elas têm possibilidade de falar, né? De perguntar alguma coisa. Mas aí, né? os temas são voltados todos para a família? São temas assim, são os temas, eu acho que ainda são os temas que se estuda na evangelização. Tipo assim, os pais estudam as mesmas coisas com os filhos para que eles depois conversem com os filhos sobre o que foi visto, não sei. Né? Então, acho que ainda é assim. Essa Era assim é na a forma reunião. tradicional, né? Era assim que era.
Hoje a Érica, quem está responsável lá no Paulo Dimas é a Érica. E ela está fazendo um trabalho, até vou conversar com ela sobre isso, porque eu acho interessante dela assistir, de acompanhar, porque aí ela vai ampliar ainda mais. Mas ela tem trazido assuntos relacionados aos pais, às necessidades da família. E é isso que a gente pode pensar, Julimar. Por exemplo, vocês já têm um grupo, já existe um trabalho. Né? Agora, ele pode ser mas melhor explorado. Trazer discussões mesmo com relação às famílias, às dificuldades familiares para esse contexto. Que aí vai se ajudar muito mais pessoas. Né? Eu acho que fica interessante. Fiquei sem som. Você fechou. Mas, então, eu acho assim que vocês já fazem. A questão são os temas. As discussões. Né? Aproveitar esse espaço. Eu acho que seria bem legal. É tanta coisa para reformar, meu Deus do céu. Muita coisa. Mas ainda bem que tem, né? Coisa para a gente, sinal de que a gente ainda tem muita coisa para fazer. E assim, a gente vai lançando semente. Não quer dizer que vai mudar, que a gente vai assistir a essas mudanças, mas a gente vai ter que lançar sementes. E as coisas vão crescendo, né? Você estava falando... Desculpa, fala. Eu ia mudar de... Pode falar. Fala, não, foi eu que falei. Pode falar, Sheila. Olha, lá no GEPAC a gente também começou o grupo esse ano de evangelização, né, incluindo os pais. É bem pequeno, a evangelização é pequena, mas está indo lá, o pessoal vai sempre, ou mesmo as pessoas continuam indo, né? E você falou com isso do evangelho, né, que faz parte desse trabalho, do culto do evangelho no lar. O culto do evangelho no lar é uma das tarefas, que a área da família precisa incentivar. Isso. Aí, o que nós passamos por causa disso? Como a gente não tem esse grupo para visitar as casas e implantar, a gente continuou fazendo o trabalho pelo WhatsApp. Online. Uhum. Entendeu? A gente faz o culto toda semana, libera o culto terça-feira, 20 horas, e tem umas 75 pessoas que participam do culto. Né, estão inscritas lá. Então, você faz o culto, faz o evangelho, faz um comentário, faz a prece inicial, a prece final, exatamente como a gente faria no tivesse, né, presencial. E foi a maneira que a gente encontrou como solução de continuar o trabalho do culto, entendeu? Você faz visitas, né? Você faz das casas, não faz? Ou parou de fazer por causa da pandemia? Foi assim, peraí, deixa eu crescer aqui. Vem cá. Meu celular está ficando meio coisa assim. Era assim, nós tínhamos um grupo que fazíamos a casa das pessoas durante 3 vezes no mês. Fazíamos 3 vezes, fazíamos o evangelho com a pessoa para auxiliar aquela pessoa a implantar o evangelho na sua casa. Na quarta vez, nós fazíamos o evangelho no centro, intenção da casa daquela pessoa, tal, e já planejávamos a próxima casa que a gente ia. Quando nós começamos com esse trabalho, nós tínhamos um grupo grande que nós dividíamos em 2, atendíamos a 2 lares. E havia muitas pessoas solicitando. Era muito bom. Só que o que aconteceu? O grupo foi diminuindo, isso muito antes da pandemia, muito antes mesmo. Foi diminuindo de tal forma que o grupo ficou um só e a gente continuou teimosamente fazendo. Mas chegou um momento que só havia 2 pessoas fazendo. Nós mudamos o horário para ver se facilitava e tal. 2 pessoas. E aí, quando chegou a uma pessoa só, que era eu, nós tivemos de parar. Mas existe a gente está fazendo um outro trabalho que se iniciou na pandemia, que é o Evangelho gravado. A gente faz o Evangelho. Gente, é um trabalho tão legal. Foi até implantado com a Silvinha, porque ela ia fazer um estudo sistematizado, ela ia fazer um estudo sobre o Evangelho no lar. E aí ela pediu que durante uma semana a gente fizesse o Evangelho, né? A gente fizesse o Evangelho no grupo de WhatsApp, porque a gente estava afastado por causa da pandemia.
E daí, isso foi crescendo de uma tal forma que a gente manteve os grupos de WhatsApp, e aí nós fazemos esse evangelho gravado. A gente libera a lista, quem vai fazer a prece, quem vai ler a leitura, quem vai ler o evangelho, quem vai fazer a explanação do evangelho. Então, a gente tem uma lista, as pessoas vão se colocando durante a semana. Elas gravam a parte dela, mandam para as pessoas que são responsáveis de montar, e isso é liberado toda sexta-feira, às 9 horas, porque a gente combina de todo mundo às 10 horas fazer o evangelho. Né? Então, às sextas-feiras, às 10 horas, está todo mundo ouvindo esse evangelho gravado. E aí a gente tem, isso é liberado no grupo do ES de terça, do ES de sábado, dos evangelizadores, sabe? A gente tem vários grupos que recebem isso. E fazemos exatamente assim, aquele roteirinho de evangelho no lar, que não é como é que chama? Não é um ritual, mas é um roteiro para as pessoas irem. Né? E tem gente que fala, isso é tão bom porque eu fazia sozinho e agora eu me sinto acompanhada, porque é muito legal a gente ouvir as vozes das pessoas amigas. Fazendo, né? Eu escuto a Lília falando, fazendo a explanação do Evangelho, eu vejo a Julimar fazendo a prece inicial, e a gente sempre escolhe uma música para fazer aquela harmonização da prece final. E assim a gente foi implantando o Evangelho no lar, já que nós não tínhamos mais pessoal, né, fisicamente, para estar na casa das pessoas. Então, vocês gravam separado, cada um grava o seu pedaço. Isso. Aí depois a gente junta. E aí ficou legal. Na época da pandemia, então, que nós estávamos afastados, aquilo foi uma coisa muito boa para a gente se sentir junto, né? Para a gente se sentir assim, confraternizando. Foi bem legal. Foi uma coisa que surgiu aos pouquinhos e cresceu, cresceu, cresceu. E aí a gente está aí, fazendo isso. Viu como a gente tem, assim, são ideias, sugestões, coisas que vão surgindo, que pode ajudar um ao outro, né? Às vezes, numa casa não faz isso, mas faz... O interessante é que as pessoas tenham conhecimento disso. O problema é esse, né? Que as pessoas não estudam, às vezes, a obra, né? As orientações, e às vezes a gente está com um problema sério de participação, até nos conselhos, né? Se a pessoa não chega, aí a casa não se movimenta porque não ouve determinadas coisas, né? Fica difícil. Mas aí, quer dizer, nós temos que espalhar as sementinhas da maneira que a gente puder, né? Minha filha, tem que fazer sinal de fumaça, porque o pessoal veio de longe. Pois é, porque fica difícil realmente, né? Então, quer dizer que aqui, ó, a gente já está. As casas que estão aqui têm evangelização e tem o encontro da família. Então, já tem um trabalho. A questão é ampliar de forma que esse trabalho, que essa ajuda, né, essa orientação, todo esse material chegue a todos os trabalhadores. Isso que é mais difícil, que eu acho, porque, por exemplo, na hora da evangelização na nossa casa, na hora que tem o encontro da família na nossa casa, os evangelizadores estão trabalhando. Estão com as crianças. Então, eles não vão ter acesso a esse conteúdo, a esse estudo. Outros trabalhadores poderão ter. Mas aí, que horas que a evangelização vai trabalhar? Os trabalhadores da evangelização vão falar sobre família. Essas dificuldades que a gente... Por isso que o trabalho tem que atingir a todo mundo. E aí, de repente, os encontros... Eu lembro que eu fiz um curso de evangelização pela FEB, que falava sobre essa questão da gente, de todos os setores da evangelização, tinham que se reunir, tinham que ter um trabalho conjunto. Por exemplo, porque às vezes na evangelização você tem a infância, a juventude e a família separado. Mas que é necessário que a gente se reúna e que esses grupos conheçam os estudos doutrinários da casa, saibam sobre o trabalho da mediunidade. Por quê? Porque é importante que todo mundo se conecte na casa, a família é uma. E, às vezes, na casa espírita, a gente é muito separado, principalmente quando a casa é muito grande.
né? Não quer dizer que a gente não possa ter uma casa grande, mas é importante a gente saber que é mais difícil de resolver essas dificuldades, né? Existem casas que as pessoas nem se conhecem. Aí a gente fala, eu trabalho na casa tal. Ué, você trabalha lá, eu também. É, Você trabalha na mesma casa. pois é. E às Você vezes, por quê? Porque a pessoa vai num dia tal, o meu trabalho é no dia tal, o seu trabalho é no outro dia. E aí não há uma conexão. Assim, às vezes as pessoas não se encontram nunca, porque até isso pode acontecer, mas as Uhum. pessoas precisam, né, se encontrar. Eu lembro que quando o João, na época que a gente ainda era presidencialista na nossa casa, quando o Joãozinho assumiu a presidência, eu falei para ele: se você quiser conhecer os trabalhadores da Casa Espírita, tem que ir ao centro domingo da nossa casa. É uma característica da nossa casa. Era o dia que tinha mais trabalhador. E esses trabalhadores que iam domingo, a maioria não iam nos outros dias. Engraçado, né? Então, para ele conhecer, ele tinha que estar lá, para ele poder conhecer as outras pessoas, né? A gente que trabalha na evangelização já conhecia todo mundo. Hoje não, a gente já consegue fazer um trabalho melhor, as pessoas já vão às reuniões públicas, já participam, já se interagem, mesmo que você conheça só de ver, né, de olhar e tal, mas já interage. Mas é uma dificuldade. Uma casa nossa casa não é tão grande assim, mas tem a dificuldade. E como é assim a característica de cada casa? Por exemplo, no domingo, para vocês é mais fácil. A minha casa, para levar o pessoal no domingo para a casa espírita, é complicado, Tudo que a né? gente começa sábado não dá certo. Né, Marilda? Só dá certo de manhã, que é assim, o pessoal que faz as visitas aos lares, é só isso. E lá Mas no Pedro, nenhuma atividade à sábado, tarde, é noite, uma não. reunião atrás da Atrás da outra. É. Tem gente que vai em todas, tem gente que vai em algumas, fica para as outras, e a casa fica. Quer dizer, não vou dizer que fica cheia, quinta-feira ela fica muito mais cheia, mas é bastante gente participando aos sábados das reuniões. Nós tentamos evangelização sábado, acho que já 3 vezes. Engraçado. E se botar nossos Aí trabalhadores. domingo vai de todo mundo. Acho que o pessoal aqui no nosso canto pensa que é igreja. É a missa de domingo. Ó, você sabe que na casa de Pedro de Alcântara tem reunião mediúnica, tem evangelização infantil, evangelização juvenil, ESD e reunião da família, que agora está virando uma reunião pública, tudo no sábado. Agora, domingo, só acontece mesmo as reuniões do movimento, né? Lá na casa. E quando a gente vai fazer uma reunião específica, um encontro de mediunidade, uma coisa assim, e é meio complicado, sabe? A gente tem que estimular muito o povo para ir. É uma característica lá da nossa casa. Cada casa tem Uma o seu, outra coisa, seu uma ritmo. coisa que Deixa a você Marilda falou. falar um instantinho, depois. É engraçado, a Regina está falando disso, o dia de domingo da nossa casa é o dia que tem mais trabalhador, e é o dia que eu não vou. Então, eu fico 2 anos e pouco, acho que quase 3 anos, 2 anos e 9 meses, sem ver a Michele. Então, quando eu vi a Michele fazer a palestra na segunda-feira passada, eu dei um abraço nela. Caramba, eu estou com tanta saudade de você, fazia um tempão que eu não te via. Ela é porque você não veio ao domingo. Mas eu venho na reunião pública da segunda, tem prece e radiação uma vez por mês na terça-feira, eu estou aqui. Na quarta-feira tem reunião mediúnica, eu estou aqui. Na quinta eu estou aqui também. Eu só não venho na casa espírita ao domingo. É o único dia. Aí ela vai ser o único dia que eu posso vir. Mas então, vou deixar que pelo menos uma vez por mês eu vou vir aqui só para me te dar um abraço. Aí ela começou a rir, porque eu não vou aos domingos. Eu já vou quase a semana toda, né? E é interessante que quando a gente faz um estudo, né? Por exemplo, amanhã tem um estudo, sábado de manhã, né? Do Livro dos Espíritos. Aí, dependendo da questão, as pessoas conversam, aí fazem como se fosse uma catarse do que está sentindo, do que aconteceu. E isso, o estudo, ele abrilhanta o estudo.
porque a pessoa, daquela questão, da resposta que foi dada do livro, aí ela lembra de um caso que aconteceu, de alguma coisa que passou, e ela vai dando a experiência da vivência dela que ela teve. Então, abrilhanta o estudo. E, às vezes, a gente fica, num sábado, 1h10, 1h15, numa questão só, porque um fala, o outro fala, e ele vai dando a experiência, tudo, e ele vai fazendo aquela catarse. Ele vai falando, ele vai se liberando e tudo. E isso é muito bom, né? A nossa casa não tem a família atendida aos domingos, né, Regina? Do pessoal da evangelização, mas a gente conversa entre si, fala um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Mas não tem aquele encontro em si, né? Como a gente tem uma casa pequena, são poucos Isso. trabalhadores, a gente se conhece bem, né? Isso. Fica mais fácil para a gente fica ser mais assim, fácil, né? Isso. E a gente, nos encontros que a gente tem, a gente está sempre falando uns dos outros, falando, ih, fulano tá... Né, Marilda? Mas o fulano se aborreceu com a filha hoje não Isso. veio, deu problema, não sei o que, a gente tá... Aí a gente vai tentando auxiliar um ao outro, né? Isso. Tem dia que eu mesmo sou uma que falo, ainda hoje eu dei uma vontade de fechar a porta de casa e sair correndo. Botar um tênis, que aí às vezes eu faço isso, eu me aborreço, aí eu calço um tênis, vou caminhar para ver se esparece a cabeça, aí volta, aí vem para resolver os problemas. Tem dia que o negócio fica russo, né? Mas é sempre assim, né? Família, a gente tem que procurar se integrar. Olha, dizem que família é uma ideia genial de Deus, né? É. Não sei, eu acho que ele estava querendo brincar com a gente. E é interessante essa questão. Esse estudo, eu fiquei pensando muito numa coisa que eles falam, que realmente a gente, às vezes, não avalia, não se dá conta. A gente se preocupa muito com o planejamento reencarnatório. Eu me encarnei... Ai, gente, será que meu planejamento era para eu realmente trabalhar nessa, naquela questão? O primeiro planejamento é a família. E aí, esse terapeuta estava falando assim, que na hora da morte, e o Cortella fala isso também, na hora da morte, ninguém fica assim, eu quero viver mais um pouquinho para eu poder comprar um carro novo. Eu quero viver mais um pouquinho para eu acertar aquilo na minha casa. Não, as pessoas falam, eu quero viver mais um pouquinho porque eu tenho que fazer as pazes com meu irmão. Eu quero viver mais um pouquinho porque eu não pedi perdão. Porque eu quero falar para minha mulher, para o meu marido que eu amo. Então, essa é a questão que o espírito leva para depois da morte. Imagina nós, espíritas, que sabemos disso. Aí a gente planeja reencarnar, né? Ter filho, cuidar disso, cuidar daquilo outro. Aí a gente não cuida. Aí, na hora que desencarna, a coisa fica esquisita, né? A coisa fica esquisita. Essa é a atenção que a gente precisa. A gente precisa cuidar, precisa pensar nisso, né? Fala, Julimar, que você ia falar, eu te interrompi. Você estava falando das coisas da gente que acaba não se conhecendo. Eu lembro que uma vez, na época do seu Orandi, ele me chamou para fazer um trabalho lá, um trabalho com os trabalhadores da casa, porque ele queria fazer exatamente essa união, essa confraternização dos trabalhadores, que ele achava que estava tudo muito departamentado, né? Cada um no seu departamento. Aí chamou para fazer. Aí eu lembro que a primeira atividade, as pessoas estavam sentadas assim, eu falei assim, para vocês conversar, você vai conversar com a pessoa que está ao seu lado e vai conversar com ela sobre saber o nome e tal, onde que ela trabalha, qual é a parte da casa onde trabalha. Aí tal, depois, quando acabou que cada um foi expor, havia muitas pessoas que não se conheciam, que estavam ali conhecendo pela primeira vez. O seu Orandi ficou de queixo caído. Ele falou, não é possível, essas pessoas trabalham aqui há muitos anos. Como que pode não se conhecerem? Porque antigamente nossa casa era muito assim, né? As casas eram muito assim, não, é o meu departamento, o seu departamento. Hoje em dia existe... Reunião do seu fulano, reunião do seu Beltrano.
Exatamente, exatamente. Na minha casa, quem acabou com isso foi o Jorge Célio, que chegou lá e fez um chamado Projeto Ciclano. O que era esse projeto? Uma reunião grandona, onde todos os trabalhadores da casa, de todo o departamento, se reuniam. A gente passava quase assim, começava às 8 e até 1 e pouca da tarde. E o que a gente fazia? Cada projeto, cada departamento ia propor um projeto para ser desenvolvido na casa naquele ano. Mas não era assim, reunir aqui o projeto, o departamento mediúnico, ali o departamento da infância, não. Eram pessoas de departamentos misturados, todo mundo tinha que estar misturado. E cada grupo tinha que ter um representante de cada departamento, para as pessoas poderem se conhecer, conversar e falar por que queria esse projeto, por que achava que tinha que ter aquela reunião, não sei o que lá. Era uma coisa muito grande. E aí, como sempre, o que foi acontecendo? Foi diminuindo, as pessoas foram escasseando, e hoje em dia a gente planeja quanto? Um grupinho assim, dentro do Departamento de Assuntos Doutrinários. Um grupinho assim. Quer dizer, as coisas parecem que não evoluem, dá a sensação de que parece que está indo para trás. Sabe? Hora que desanima, né? Mas a gente não pode desanimar. Aí a gente tem que continuar tentando, né? Fazendo alguma coisa, né? A gente que está estudando aí a viagem espírita, a gente fica assim, Kardec não desanimou, né? Kardec seguiu e foi. O cara não parou, e olha que ele sofreu, foi coisa. Mas a gente fica, às vezes, ainda assim, meio que, gente, para onde a gente vai, né? O que a gente vai fazer? E é uma luta dentro da casa espírita e no movimento espírita, né? Porque é uma consequência, porque se a casa espírita não tá caminhando, não vai caminhar o movimento. O movimento não vai à frente. A gente precisa trabalhar a casa espírita, porque o movimento é resultado, é consequência, né? Então, a gente tem que trabalhar cada um pouquinho em suas casas para a gente poder ir fazendo um trabalho melhor. E aí? Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Nós estamos a 4 minutos. Gente, vai ser o tempo rápido. E foi muito bom, Regina. Apesar da gente não estar assim, com a adesão que gostaria, mas muito bom a gente, pelo menos nós estamos nos enriquecendo e refletindo, né? Pensando nos caminhos que a gente precisa dar às nossas vidas dentro do movimento espírita, né? Continuar o trabalho sem desprezar, né, as ações aqui de fora, vamos dizer assim, né, que a gente precisa também realizar. Vamos lá. Está fechado, Marida. Não, eu estou falando que foi muito bom. Foi muito né? bom a gente parar e fazer uma análise assim, né? Que às vezes as coisas vão acontecendo, nós vamos ficando atribulados, se atropelando, e não para que nós temos a nossa família que a gente tem que olhar também, né? Eu tenho uma agenda no meu telefone, que aí eu já vou colocando tudo que eu vou fazendo que eu tenho que fazer durante o mês, durante o ano todo, que tem coisas que já são fixas, né? Aí eu tenho amigas que nós estamos juntas há 40 anos, os meus irmãos, aí eu falo, me avisa com uma certa antecedência, porque eu tenho minha rotina, então eu vou me adequando, tá bom? Aí eu vou encaixando. Aí esse pessoal, os amigos que já somos amigos há 40 anos, elas, marido, vamos fazer uma viagem para tal lugar, vamos nos encontrar em novembro. Aí meu irmão, vamos nos encontrar dia 4 de dezembro, vamos fazer. Aí eu vou botando na agenda, e colocando para me avisar. Porque tem hora que eu largo o telefone para lá e vou mexer numa coisa, vou ver outra coisa, vou resolver aqui, vou resolver... Aí o telefone apita, eu vou... Ih, caramba, amanhã é dia de encontrar a Márcia, a Cleia, a Rita, para a gente bater um papo, não sei o quê, porque eu tenho também que ter essa válvula de escape, né? Aí, não, aquela hierarquia lá que o Chico falou. É a isso. hierarquia, aquele
aquele caminho que eles Prioridade. têm. Quais são as prioridades? Começa com a família, mas tem os amigos também. Isso. Tem os amigos Então, também. aí eu vou tendo esse jogo de cintura. Tem coisas que foram marcadas no início do ano que vão acontecer dia 19 de novembro. O encontro dos enfermeiros. A menina, vamos fazer o encontro de enfermeiros dia 19 de novembro. Quem vai? Aí, no início eram 10, 15, agora são 150 enfermeiros que trabalharam junto no Marcílio Dias e nós vamos nos encontrar no 19 de novembro. Aí ela, fechei porque o salão de festa não dá mais para todo mundo. Aí vai começar 10 horas da manhã e termina 10 horas da noite. Eu não vou ficar esse tempo todo, mas vou para ver o pessoal, para conversar, para bater papo, os amigos e tudo, gente que a gente já trabalhou. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Então, foi marcado no início do ano, então eu já botei na minha agenda. Então, ela falou assim, mas você não consegue... Não, esse dia aí não dá, porque eu tenho visita no lar. Mas você pode ir de tarde. Então, eu vou depois do almoço. Eu chego lá depois do almoço, mas eu vou. Então, a gente vai ter esse jogo de cintura, fazer os nossos trabalhos espirituais na casa espírita, com a família, com os amigos, e vai tendo o jogo de cintura, porque senão a gente fica só ali e termina perdendo o vínculo com os amigos, né, com a família, né? Ainda mais a minha família, que nós somos 6 irmãos, agora somos 6. Então, e todo mundo morando num lugar longe. Aí já viu, aí a gente tem que ter esse jogo de cintura para poder estar sempre com a família de lá, a família de cá, e vai tendo jogo de cintura daqui. É complicado? É complicado. É complicado. Tem dia que o marido fala assim, vem cá, você não quer um colchãozinho para você botar lá no pau do dia, para você dormir direto lá, não? Você está indo para a semana toda, você não quer o colchãozinho lá, não? O quartinho lá está pronto. E o quartinho, deixa aquele quartinho lá para ficar bom. Mas aí a gente dá, não, pode deixar. Aí um dia fica Mas a questão casa. toda, né, Marilda, é o equilíbrio, né? Isso, Eu tem acho que ter que equilíbrio. a gente precisa ter essa... Eu acho que se a gente tem isso em mente, a gente já pensa melhor. Né? E a gente tem que aprender a dizer não para algumas coisas. Isso. Mesmo que a gente receba críticas. Né? Julimar, por exemplo, ela fica agoniada com muita coisa, muita coisa que tem para fazer. A gente tem que aprender a lidar também com as críticas. Né? E delegar, né, Regina? Tem que delegar. Para delegar, a gente tem que ter alguém. Isso, eu sei que é difícil, mas tem que, volta e meia, tem que delegar. É um problema. Vamos começando a olhar a juventude, que a juventude tem sim, figurinhas excelentes. Vamos delegar para a juventude. Vamos pegar os meninos, já trazer para perto. Nossa casa já está fazendo, né, Regina? Já está contentando. Mas o Pedro de Alcântara trabalha a beça com os jovens. Então, começa a pegar os meninos. Isso, começa a pegar os meninos que... Sabe o que deixa a gente mais triste? É porque as pessoas assim não querem pegar trabalho e vai deixando tudo na tua mão. Aí depois te cobram. Não porque tem que ser feito isso, não porque tem que ser feito aquilo. E você fica olhando assim e falando assim, eu sei que tem que ser feito, mas quem vai fazer? Eu não tenho mais braços, né? Aí você fica... Julimar, o Digivaldo, uma vez, ele falou uma coisa engraçada sobre isso, que a pessoa ficava, né, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele respondia assim, estava te esperando esse trabalho, menina, quando você puder, você assume, porque estava exatamente feito para você. É um trabalho que você pode desenvolver. Então, mais ou menos assim, sabe? A pessoa vem criticar, você fala, poxa, pode fazer, tranquilo. Está contigo. Que dia que você começa? Devolve o programa. Eu já entrei numa fria com isso, hein, Sheila? Oi? Eu já entrei numa fria com isso. Fiquei durante uns anos dirigindo as reuniões de estudo mediúnico, porque eu fui falar para o seu Joãozinho, que na época era o presidente, e falei assim, olha, essas reuniões estão muito chatas, toda vez assim, do mesmo jeito, ficar lendo esse livro, que não sei o quê. A gente podia fazer já um estudo desse jeito, desse jeito. Ele falou assim, é uma boa ideia. Você pode fazer, já que você é o pai da... É isso aí. Ele fez exatamente isso. Então, aí na época você estava bem, você assumiu numa boa. Agora você vai fazer com os outros. Vingança! Não é vingança. É repasse.
Repasse. É porque a pessoa as pessoas têm que sentir assim a responsabilidade que a gente tem e que a gente não tem braço, não. As pessoas ficam lá no GEPAC. Tem que fazer um canal do YouTube, projetar. Eu falei, pelo amor de Deus, quem vai ficar fazendo esse trabalho, né? E pior que peneirando, porque tem furo para caramba, né? Essa semana agora, a Bárbara estava mexendo lá no Instagram e apareceu lá um centro da Tijuca e que recebeu uma mensagem da Rainha Elizabeth dizendo que ela estava na colônia Nosso Lar aprendendo português. Tá? Resumo do negócio. E aí tiraram. Eu não consegui ver a segunda vez. Eu falei, o quê? Aí ela começou a rir, mas eles tiraram rápido. Por quê? Você não pode dar senha para qualquer pessoa. Você tem que ficar, né? Então, você vai fazer o trabalho como? Não, calma, tem que ser gente, fechado, calma. gente. É YouTube? Pega no YouTube, lá tem um monte de casas fazendo. É Então, verdade. não pode criar muita coisa, não. O que tem já está na conta, já. Bom, minha gente, eu queria ficar aqui a noite inteira conversando com vocês. Mas não dá. A gente já está com quase 5 minutinhos. Né? De qualquer forma, a gente agradece muito a Regina, sempre assim, um prazer renovado ouvi-la. Agradece a presença das pessoas que se dispuseram a estar aqui conosco. Muito bom, a noite de sexta-feira. E vamos pedir alguém para fazer a prece de encerramento, que eu acho que eu vou pedir a Maria, que eu estou bem olhando para ela aqui na minha janelinha. Quem? Eu? Picotou para mim? Ah, tá. Tá bom. Pode fazer. Tá bom, então vamos nesse momento continuar com essa alegria, com essa possibilidade de aprendizado que todos nós temos. Somos poucos, mas temos muitos ao nosso redor que estão aprendendo conosco e que vão pôr em prática também quando estiverem aqui. E que nós possamos também, sempre com esse pensamento, lembrar sempre de Jesus, que Ele está sempre conosco, sempre nos deu e sempre nos dará essa possibilidade de pensamento em família. E com esse pensamento, vamos agradecer. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui pensando na família, não só a nossa consanguínea, Senhor, mas a nossa família universal, a nossa família que tem sempre um bocadinho de nós, um bocadinho de ti e um bocadinho de aprendizado que nós sempre temos que pôr em prática os seus ensinamentos. O Senhor sempre nos demonstrou que nós temos que olhar sempre para o lado, ajudar o próximo, mas ajudar principalmente a nossa família. Gratidão, Senhor, por termos aprendido que a nossa família é a nossa família universal, é a nossa família do aprendizado, é a nossa família da caminhada. E com esses ensinamentos, Senhor, nós poderemos pôr em prática também dentro da nossa casa, para que todos possam lembrar e pôr em prática esses ensinamentos. A família é a família, a nossa família, para que nós possamos caminhar juntas de mão dada. E nós sabemos, Senhor, as dificuldades são muitas. Somos espíritos diferentes, estamos aqui juntos, unidos para aprendizado, para ensinar e para receber principalmente o seu amor. E que nesse momento nós possamos lembrar de irmãos em coração, irmãos universais, irmãos de nossa casa que estão precisando desse carinho, desse acalanto, do seu amor. E poder transmitir para eles, através dos nossos pensamentos, do nosso amor, do teu amor, Senhor.
que todos somos capazes. Muito obrigado, querido amigo Jesus, por ter vindo e ser sempre o nosso guia e modelo para que nós possamos pôr em prática os seus ensinamentos. Mas tu sempre se reportou ao Pai. Pai de amor, de justiça, de caridade. Esse Pai que está sempre conosco, nos amparando e nos auxiliando na caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a ter sempre esse pensamento e a lembrar sempre que tu estás conosco. E, principalmente, tu estás com a nossa família. Muito obrigado, querido amigo Jesus. Obrigado a todos os mentores espirituais das nossas casas, mas, principalmente, nós só temos que agradecer a Deus, que é o nosso Pai de amor, que está sempre conosco. Agradecemos por estarmos aqui e por esses ensinamentos. E lhe pedimos a permissão, nesse momento, para terminar o nosso trabalho de hoje, na sua santa e abençoada paz. Gratidão sempre, Senhor. E que possamos pôr em prática sempre o seu amor universal com os nossos familiares. Muito obrigado, Jesus. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus.